Certo. Gente, a gente então iniciou, a gente está ao vivo, né? A gente está com um time extremamente qualificado aqui. Eu vou fazer uma breve apresentação de todos vocês e inicio agradecendo o Leonardo Vizeu, que é o presidente da Comissão de Direito Econômico da Ordem. Léo, muito obrigado por esse espaço. Certamente será um debate rico. A sociedade precisa conhecer esse assunto, né? Antes, a gente aqui no nosso bate-papo interno, o Murilo estava falando de uma decisão que me parece equivocada, tendo em vista que não considera criptoativo como um bem passível de penhora. Pois bem, gente, eu vou brevemente apresentar aqui qual o problema estará na mesa hoje. Como nós já havíamos falado, né? Criptomoeda e criptoativo, de um modo geral, eles têm um valor econômico, é um bem passível de penhora, né? Não é um bem que está excluído das possibilidades de penhora previstas no CPC. Ocorre que, hoje em dia, a tecnologia permite que um devedor, por exemplo, tenha acesso a ferramentas que podem efetivamente fraudar um credor. Isso aí se aplica em inúmeras áreas do seu trabalho, fisco, sucessão, por exemplo, né? Um pai que não quer dedicar parte da sua herança para o seu filho, é possível que hoje ele fraude a sucessão por meio dessas ferramentas. Regime de casamento, idem. Então, a nossa ideia hoje é conversar um pouquinho sobre os limites da blockchain, até que ponto é possível alcançar a blockchain. Um juiz pode dar uma ordem que faça um bloqueio numa blockchain de alguma das empresas que possuem blockchain. Então, finalizando essa parte inicial, a parte mais dramática dessa história são aquelas carteiras que não estão vinculadas à internet e que também não estão dentro de uma corretora. São as chamadas carteiras, tem a cold wallet, né? E tem a carteira de papel também. Então, um devedor pode ter aí bilhões de reais num papel com um QR Code, ele sai do país com esse papel no bolso, em outro país ele reabre esse crédito e saca numa instituição financeira do outro país. Então, gente, Léo, eu vou te passar já a palavra, antes eu vou aqui apresentar. O Murilo é da Advocacia Geral da União, é professor da UERJ. Carolina Tupinambá também é professora da UERJ, ela vai representar a Justiça do Trabalho. A Maria Carmo é embaixadora da Cardano, que é uma criptomoeda que tem um valor de mercado que ultrapassa 40 bilhões de dólares. O Murilo também é da AGU, assim como o Leonardo Vizeu, que é o presidente da comissão. Léo, passo a palavra para você, fique à vontade. Bom, Eduardo, inicialmente quero te parabenizar por essa iniciativa e falar que esse tema é extremamente necessário, é extremamente atual, porém é extremamente desconhecido de todos. O direito não é uma ciência estanque, o direito é uma ciência dinâmica. O direito se adapta às mudanças que a sociedade faz, mas essa adaptação ela não vem para e passo, ela vem sempre com um pequeno atraso, que é exatamente o tempo que a gente tem para poder se ambientar às novidades. E o direito é uma ciência interdisciplinar, e a gente tem que lembrar Darwin, a máxima dele. Sobrevivência é uma questão de adaptação, não é uma questão de força. O mundo mudou. A gente está vivendo ainda os reflexos da quarta ou quinta revolução industrial, que trouxe a tecnologia de informação que mudou a maneira do mundo atuar. A gente hoje não se comporta mais como há 20, 30 anos atrás. O nosso lazer é virtual. A nossa atividade profissional é virtual. A pandemia mostrou isso. Todo mundo trabalha de casa. O mundo ficou pequeno. Hoje nós estamos fazendo um seminário que pode ser visto por várias pessoas, dezenas, milhares, talvez, com colegas extremamente capacitados que falam da Europa. Eu falo do Brasil, Niterói. Ontem estava em Nova Friburgo trabalhando, tá certo? Tive que descer a serra, voltei para o calor aqui e o mundo está cada vez menor. O mundo está cada vez pequeno. O que entendeu, a gente sabe hoje sobre entender criptomoeda? Praticamente nada. Há uns 5 anos atrás, eu participei de um seminário na FGV sobre criptomoeda, que a gente sabia menos ainda do que sabe hoje. Mas é fato, ela se popularizou, tá certo? Hoje você tem uma série de pessoas que se apresentam como corretores, como traders de criptomoedas. E estão captando investimento no mundo todo, principalmente aqui no Brasil. Eu achei o tema extremamente alvisseiro, porque várias pessoas, conhecidos meus, estão me procurando, perguntando sobre investimento em criptomoeda, que estão sendo abordados por diversas pessoas com papel de empresas aparentemente oficiais que existem na Receita Federal, timbre, CNPJ, tudo bonito.
se não estão devidamente cadastradas e regulamentadas na Comissão de Valores Mobiliários. Um dos pontos que deve ser abordado aqui hoje: qual é a natureza jurídica da criptomoeda? Ninguém sabe ao certo ainda. O máximo que eu posso tentar arriscar, sob pena de estar errado, mas errando com uma certa convicção de quem passou 10 anos na Procuradoria Federal especializada em mercado de capitais junto à CVM, que é um valor mobiliário virtual. Mas qual é a riqueza que lastreia ele? Qual é o lastro de, entender, riqueza que garante o poder de compra de uma criptomoeda? Como é que eu posso acompanhar a variação dessa criptomoeda? Aonde que estão os gráficos? Aonde que está a bolsa? Quais são os corretores? Aliás, qual é o responsável financeiro pelas operações feitas em criptomoeda no fim do dia, quando eu encerro o pregão? Como manda as boas práticas de qualquer bolsa de, entendeu, valores? Não sei. Tá certo? Então, hoje, talvez a gente não saia daqui com as respostas, mas saia daqui com mais dúvidas do que a gente entrou. E, basicamente, o direito é isso. O direito econômico financeiro agora tende a ir para o mercado virtual. Tá certo? Então, agora que a gente deve começar a fazer as primeiras pesquisas na área, deve começar a orientar os primeiros TCCs, devem começar a aparecer as primeiras dissertações em programas de pós-graduação estrito sensu e mestrado, e talvez as primeiras teses em programa de pós-graduação estrito sensu em doutorado. Tá certo? Eu me lembro que eu encerrei o meu doutorado na Universidade Federal Fluminense, na Faculdade de Direito, há 2 anos atrás. O tema que eu, escolhi foi avaliar o impacto financeiro das decisões do Supremo Tribunal Federal, pegando o sistema de integração de poderes britânico com o sistema de separação de poderes norte-americano. E, na época, o tema era bastante atual, bastante, alvisseiro, certo? E são esses temas novos que tem que ser a força motriz que vai motivar, impulsionar o pesquisador, o operador do direito. Ficar naquela nossa mentalidade, que eu sou da área pública, o doutor Murilo também, de concurso público, falar aquilo que todo mundo já sabe, que todo mundo já entendeu, escreveu, e cai no concurso, ajuda para a aprovação. Mas os colegas que estão na Procuradoria Federal especializada em matéria econômica da CVM estão quebrando a cabeça, tendo que dar os primeiros pareceres sobre criptomoeda, tendo que definir para os administradores públicos que ali estão fazendo a gestão da regulação em matéria de mercado de capitais, qual é a natureza jurídica da criptomoeda, qual é o alcance da lei de mercado de capitais face ao mercado da criptomoeda. Está regulamentado ou não? Então, qual é o mercado da criptomoeda? Qual é a bolsa virtual que ela vai, operar? Quais são os ativos garantidores dessa bolsa? Isso é, como é que eu posso garantir as regras de full disclosure, de transparência para os investidores? Como é que eu posso proteger os investidores de um eventual estelionato? Já vou encerrar, prometo não falar muito, mas nós estamos aqui em off conversando sobre isso. Na lei penal brasileira, o máximo que eu posso enquadrar hoje é como estelionato. Eu ainda não tenho como pegar os tipos específicos de mercado de capitais e poder aplicar. A regulação que a CVM faz alcança eles? Hoje, por enquanto, não. Eu vou depender de uma série de normativos que eu vou precisar verificar que estão dentro dos paradigmas da lei de mercado de capitais atual, para poder ver se eu posso regulamentar isso administrativamente via CVM, ou se eu vou ter que pedir uma medida provisória ou um ato materialmente equivalente à lei, ou um projeto de lei, para ampliar o alcance normativo, ampliar a base de aplicação da lei de mercado de capitais, para poder trazer os investidores e os traders de criptomoedas para a margem de regulação, para o mercado legal, porque, por enquanto, eles estão naquilo que a gente chama de mercado marginal. Isso para que o nosso estudante do primeiro, segundo e terceiro período entenda, você que curte a micareta, por enquanto, a criptomoeda está na pipoca, entendeu? Não comprou o abadá ainda, não está pagando abadá, está pulando fora. Mas quando você pula fora o carnaval na pipoca, saudade disso, você fica sujeito a uma série de violências que podem ser perpetradas. Quando você compra o abadá e entra na corda, o trio te protege. Então, a regulação serve para proteger você, tá certo? Sim, é verdade. Por enquanto, você, investidor de criptomoeda, está andando em terra de ninguém.
certo? Hoje, Léo, o protagonista, né, das operações ainda são as exchanges, que são as corretoras, né? Então, hoje você tem Exatamente. corretoras simplesmente gigantescas em todos os planetas, operando, todos é um exagero, mas operando em números. Eu falei em todos os planetas, não, em todos os países, perdão. Todos os países. Operando, O nosso, perdão, só falta o essa, né? nosso Blockchain seminário interplanetária. intergaláctico agora. Exatamente, não, em todos os países. Então, a Binance é um exemplo, né, que ela é considerada a maior do planeta e ela própria tem a sua própria criptomoeda. Então, eu peguei um gancho que você deu, né? Não tem um regulador. Então, o protagonista hoje que faz assim a divulgação de informação e que tem que ter um zelo pelo consumidor ainda é a corretora. É um mercado que, por enquanto, ele se autorregula. Mas a heterorregulação depende de você observar como o mercado opera, como o mercado respira, como se processam as operações, e para que eu encerre a minha breve participação. É um mercado que, como você falou, está movimentando milhões no mundo todo. Aliás, Bilhões. Na verdade, Léo, Acho que ninguém hoje o marketing. tem ideia de quanto isso Não, movimenta. não, sim, existe, é possível de contabilizar, existe um site que faz isso constantemente. Então, hoje, o market cap de todo o mercado de criptomoedas é superior a 1,6 trilhão de dólares. Para vocês terem ideia, o PIB do Brasil é algo em Sim, torno de 3 trilhões de reais. sim, sim, Então, sim, e nós somos a 8ª ou 9ª economia do mundo. É um sim, mercado que movimenta valores superiores a mais de 190 nações soberanas e reconhecidas pela ONU. Então, é um mercado que não pode ficar marginal, é um sim, mercado que depende de regras pré-estabelecidas para que o investidor tenha conhecimento do grau do risco que ele pode ocorrer. Quando você fala em regulação de mercado de capitais, você não fala em proibir o investimento, você fala em dar transparência ao grau de risco do investimento, de maneira que o maior número possível de investidores possa ter acesso ao mesmo grau de informações na hora de fazer as suas opções de escolha, que é o que garante a isonomia do mercado. Por isso que a gente estabelece regras prudenciais para você estabelecer quais são as datas que você pode soltar as informações relevantes, para garantir que todos estejam no mesmo patamar de conhecimento na hora de avaliar as suas opções de escolha para fazer os seus respectivos investimentos. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai dar a ele acesso ao maior número possível de dados para que ele possa saber o grau de risco da onde ele vai entrar, da onde ele vai aplicar o capital dele, ponto. Hoje, quando você fala em criptomoeda, você tem acesso a isso? Você tem acesso sim, àquele céu de brigadeiro, onde algumas pessoas prometem um retorno no seu investimento que nem a Apple te dá. sim, Certo? Que nem a sim, maior empresa do mundo, com o maior grau de rentabilidade do mundo, consegue te dar. Mas é aquilo, mercado de capitais tem uma máxima. Você tem direito a fazer de si próprio um tolo. É o yourself foolish, certo? Direito de fazer de si próprio um tolo, acreditando no canto da sereia. Todo mundo quer ficar rico? Quer. Mas cuidado com as promessas que te são feitas. Podem ser que elas não se realizem. Certo? sim, é verdade. De Diga. fato, Léo, a quantidade de milionários com bitcoins e outras moedas é espantadora, é muita gente mesmo. Mas certamente também tem uma quantidade enorme de pessoas lesadas porque investiram em projetos fake, em projetos ruins, etc. E aí Eduardo, isso se dá muito em razão da falta de informação. uma coisa que eu aprendi lá nos idos de 2003, 2004, quando eu entrei na CVM. Dinheiro não se multiplica, ele troca de mãos. Dinheiro não, Exatamente, exatamente, riqueza. exatamente. Riqueza não se multiplica, ela troca de mãos. Quando Sim, a gente vê na capa da Forbes uma pessoa falando ganhei meu primeiro milhão antes dos 30, significa dizer que pelo menos 1 milhão de pessoas perderam $1 antes dos 30. sim. Tá certo? Léo, Bom, tem... eu vou Fala. encerrar já a minha participação. Agradeço a sua iniciativa. Essa visão pioneira é o que a gente precisa no direito hoje e é o que a gente busca trazer dentro da Comissão de Direito Econômico da seccional do Rio de Janeiro, da Ordem dos Advogados do Brasil. Te devolvo a palavra e encerro Tá a bom. minha participação. Espero aprender bastante agora. Sim, Léo, tudo que você falou tem uma validade enorme e tem um fator que se encaixa com o que você falou, que é justamente o que nos
nos traz esse universo novo, esse fator é uma coisa chamada blockchain, né? Então, veja, hoje se eu compro uma ação da Petrobras, eu sei exatamente onde está a minha ação, eu sei quem regula o relacionamento entre eu e a Petrobras, nós sabemos disso, né? Mas a blockchain, ela descentraliza, né? E uma das grandes virtudes desse mercado, para alguns ou para outros não, é justamente a descentralização. E existe até um mercado novo, recente, que também já está movimentando bilhões de dólares, que é um mercado de descentralizar o relacionamento com o sistema financeiro, né? Hoje você consegue pegar um empréstimo, Léo, pela internet, sem ir numa agência bancária, sem falar com nenhum banco. Então, a blockchain está trazendo isso também. Então, é um universo novo, potencial, extremamente potencial. Alguns dizem que é uma nova era tecnológica, né? A se confirmar. Então, por isso, gente, eu vou passar a palavra para Maria Carmo. Maria, se você puder, por gentileza, nos expor aí quais são os limites da blockchain, o que é, se você puder tentar explicar o que é blockchain, né? Se a blockchain é palpável, se um juiz pode chegar e falar, olha, eu quero bloquear a blockchain da Cardano porque o Joãozinho tem ativos na Cardano, ele pode oficiar a Cardano, ele vai mandar esse ofício para quem vai receber, isso é possível. Fique à vontade, Maria, obrigado. Maria, você está sem som, a gente não está te ouvindo, não. Tá me ouvindo agora? Sim, perfeito. Olá, pessoal, tudo bem? Muito obrigado por me convidar, por sentar aqui com vocês. Esse é um bate-papo muito interessante, que é uma das primeiras vezes que a sociedade está se abrindo para que a gente tenha esse diálogo. Primeiramente, eu gostaria de fazer um disclaimer, que é nada do que eu falar aqui é indicação de investimento, é indicação, sim, de estudo e pesquisa, porque essas tecnologias vão mudar o mundo. E se você tem na sua cabeça que blockchain e criptomoeda é apenas golpe ou pirâmide, você precisa repensar e precisa se educar. Essas tecnologias estão cada vez mais avançando. Por exemplo, o direito, pelo que vocês estão me falando, vocês estão um pé atrás da tecnologia, de como taxar essas cripto. Hoje a gente está com uma preocupação de como taxar cripto, quando eu pego a cripto e transformo em real, ou quando eu pego real e transformo em cripto. Mas vocês já pensaram que eles vão fazer nessa descentralização? Logo em breve a gente vai começar a trocar cripto por cripto? Como que vocês vão taxar isso? Qual vai ser o Exatamente. parâmetro? Tá? Só para dar um parecer. Bom, outra coisa que eu queria falar, eu tenho um canal, meu canal é Maria Carmo 369. Eu convido vocês a assistirem um vídeo que se chama O que é Cardano? Se você colocar lá no YouTube, ele é o segundo ou o terceiro na lista, porque não dá para a gente falar todas as coisas aqui, tá? Eu sou cofundadora também da Lovelace Academy, é um projeto educacional dentro da blockchain da Cardano. Blockchain é um processo, vamos pensar num armazém cheio de caixas e cada caixa tem um arquivo de uma pessoa ou de várias pessoas. Não sei se vocês conseguem visualizar isso. A blockchain seria blocos ligados por cabos de informação, onde essa informação vai para um lado e para o outro, se atualizando o tempo inteiro. São sistemas descentralizados de informação. Ninguém tem um poder sobre isso. Isso significa que não tem um juiz, não tem um presidente, não tem uma polícia, não tem absolutamente ninguém que mande nisso. E isso é muito valioso em blockchain. Por que você acha que a Bitcoin tem o preço que a Bitcoin tem hoje? Porque é descentralizada, embora a mineração seja 60% na China. Não sei se vocês viram, deu uma queda agora, 2 semanas atrás, teve uma mineradora com problema, e aí acabou baixando a produção, tem alguma coisa a ver com a produção dos blocos, e deu aquela baixa no preço. Então, assim, blockchain é uma tecnologia de primeira geração, é a primeira forma de dinheiro, é a primeira vez na face da humanidade que a gente fala, vamos trocar dinheiro pela internet. Nós estávamos na primeira revolução da internet, lá no início do ano 2000, ali 1998, 99, nós tivemos o grande boom das .com. Hoje, a gente está no mesmo boom, mas a gente está no boom da blockchain. Blockchain é o dinheiro
transferível de pessoa para pessoa, sem ninguém ter que falar se você merece aquilo ou não. Eu concordei com vocês, concordei com o Leonardo, com o Murilo, ou com o Eduardo, que eu ia mandar um valor e eu mandei. Esse valor não está mais na minha carteira eletrônica, é um algoritmo que foi mandado para a carteira de vocês e agora vai constar lá o valor que a gente queria pagar. Isso é a primeira geração. Segunda geração, Ethereum. Agora nós temos os smart contracts. Agora eu não posso só mandar dinheiro para você. Eu posso falar o seguinte: olha, você só paga o Eduardo se ele mandar aquele documentação lá para o Leonardo. Tem uma condição agora para esse dinheiro ser transferido. Embora a gente tenha isso no Ether, as taxas estão muito caras e a rede fica cada vez mais lenta. A gente tem isso também em Bitcoin, em 2017 eu presenciei isso. E aí é onde a gente tem aí as blockchains de terceira gerações, onde você vai tentar resolver escalabilidade. Escalabilidade significa o seguinte: todos nós no planeta, independente de qualquer coisa, de onde nós estivermos e quem nós somos, o nosso nome, qualquer coisa, nós vamos poder usar essa moeda. A gente não pode fazer isso em Bitcoin. Se todas as pessoas hoje resolvessem usar Bitcoin, as operações ficariam muito lentas e muito caras. Mesma coisa com Ether. Vocês podem pesquisar, tudo que eu estou falando para vocês podem pesquisar no Google, no YouTube. E aí vem essa terceira geração, que tem esse supply, que a gente falou aqui no início, que é maior, é um supply muito maior que o supply do Bitcoin, e eu recebo essa dúvida o tempo todo, mas e o supply, e o supply? Os maximalistas de Bitcoin veem o supply da Cardano como um problema. Eu vejo o supply da Cardano como uma função. Se é para ser um novo sistema financeiro, tem que estar para todo mundo, tem que dar para todo mundo tem que ter um pedacinho da torta do bolo. Não pode ser uma coisa fixada em escassez. Ah, não, eu compro Bitcoin porque é raro, tem pouco e o valor sobe e é por isso que eu compro. Eu No meu caso, por exemplo, se você me perguntasse por que eu sou embaixadora Cardano, pela missão da Cardano. Eu não sei se você sabe, foi fechado um contrato com o governo da Etiópia, onde foi introduzido na blockchain 5 milhões de pessoas, onde os IDs dos estudantes e os diplomas vão ser, de hoje em diante, emitidos na blockchain. Sem rasura, tá? A outra coisa, você não consegue mudar o que está na blockchain. Tudo que acontece segundo a segundo, ele é carimbado com o tempo, então você não consegue voltar no tempo e corrigir aquele registro. Então é perfeito. Por que que isso é importante no caso da Etiópia? Porque na África, em alguns continentes, o RG que a gente tem, ou a identidade que a gente tem, é muito caro. Zonas de guerra, isso é muito caro. E não sei se vocês sabem, a Etiópia tá numa guerra, num conflito. Então, em países assim, a identidade é uma coisa primordial, é a dignidade de uma pessoa no mundo. Se a pessoa não tem isso, ela não tem nada. Então, hoje tem milhões de pessoas no mundo que não têm direito a se inserir nem no mercado de trabalho e nem no mercado informal, porque sequer tem uma identidade para ter uma conta bancária. E aí vem a Cardano, que não só como blockchain de receber e enviar valor, como uma blockchain que agrega funções. A identidade é uma das funções. Qual é a outra função que nós conseguimos agora? Antigamente, o único setor que te remunerava era os bancos. Os bancos te remuneravam, tem a poupança, tem as aplicações que você pode fazer. Hoje a Cardano te paga rendimento passivo de 4,5% a 5,5% ao ano. Isso bate qualquer poupança. Próxima fase são os smart contracts. Vocês me convidaram para vir para cá e eu fiquei essas semanas e esses meses pensando como nós poderíamos evitar que um mal pagador ou uma má pessoa se infiltrasse no sistema e tirasse proveito. E a única forma que eu encontrei de não lesar o público, quando a gente está falando dessas empresas que vêm e ganham muito dinheiro e desaparecem e deixam o público sem nada, talvez seja os smart contracts. A gente pode ter todos os tipos de contratos normais, é, contrato imobiliário, contrato de seguro, todos esses tipos de contratos que o senhor sabe bem, todos que tem, dentro dos smart contracts. Então, por que que a gente não começa a pensar em leis que o cara tem que dar uma garantia para ele ter aquela licença de operar no país, e caso aquele contrato não seja obedecido, automaticamente aquele valor é transferido e é pago para as vítimas daquela empresa, caso alguma coisa aconteça. Foi a solução que eu encontrei. O que vocês acham? Você está mudo. Perdão, gente, desculpa. Então, Maria, fazer um acréscimo rápido.
quando nós falamos de criptomoeda, a gente sempre lembra de Bitcoin, e Bitcoin nos traz a ideia de valor, né? Valor econômico. O Bitcoin é a moeda muito, muito valorizada. Mas veja, esse universo ele está muito vinculado à tecnologia, né? Muito mais até do que a riqueza. O Bitcoin é considerado ouro. Já a Ethereum, como foi citado pela Maria, e a Cardano, muita gente fala que é um petróleo tecnológico. Então, a Maria falou de contratos inteligentes, né? E, de fato, Maria, me parece ser uma solução plausível para um futuro de médio, longo prazo, talvez. Essas blockchain, elas permitem uma contratação, e isso está de muito respeito aos operadores do direito, né? Permite que as contratações sejam feitas de modo automático. Então, veja, hoje em dia, a gente sabe que os contratos é possível interpretar um contrato, né? Você tem um contrato, você não culpa, você leva para o judiciário, se você tiver um advogado bom, aquele contrato ele acaba caindo, né? Isso é possível de ocorrer. Esses contratos inteligentes, feitos em blockchain, eles têm lá suas condições que, se não cumpridas, eles não se executam. Então, assim, eu acho que é um tema difícil ainda de ser visualizado, né? Mas, assim, nós que somos do direito, nós precisamos iniciar esse estudo a respeito de contratos inteligentes, porque essa parte tecnológica das blockchains, das criptomoedas, isso é muito novo, tá? Até por isso que a gente está aqui dizendo desde o início que é um assunto a ser desvendado ainda. Mas eu diria, gente, que daqui a 10 anos isso vai ser uma realidade, assim, muito presente na nossa vida de advogado, de AGU, etc., de seu trabalho. Então, Maria, eu achei muito válida essa sua colocação. Talvez o modo de evitar fraude seja, assim, um contrato inteligente disseminado dentro da sociedade, né? De modo que até as relações de consumo, relação trabalhista, relação com o fisco, usufruam dessa tecnologia que está em blockchain. Então, eu te devolvo a palavra, Maria. Isso seria uma forma. A outra forma, você me perguntou se era possível, proibir a cold wallet. É a mesma coisa de você falar assim: "Eu vou produzir produção de carteira normal". Se a pessoa não te mostra que ela tem uma carteira, não tem como você saber que ela tem aquela carteira, ou que ela tem aquela ledger, ou que ela tem aquela trezor. Nesse sentido, a gente está muito mais à mercê da vontade do indivíduo de querer pagar o fisco ou de querer fazer a coisa certa do que qualquer outra coisa, porque não tem como rastrear. Não é como uma arma que tem uma série, e se aquela arma for pega por alguém, você pode rastrear a série e ver por onde aquela arma passou, sabe? Sim. Gente, também fazendo um outro parênteses, essa Cold Wallet, né, é uma carteira, antes da nossa conversa, eu mencionei com os convidados, você pode hoje colocar $1 bilhão num negocinho desse tamanho. Aí você bota isso no seu bolso e você vai para onde você quiser, né? Então, é sim uma potencial ferramenta para fraudagem, seu trabalho físico, etc. Maria quer fazer algum complemento? Não, então, esse diálogo, eu vejo as pessoas muito preocupadas com punição. Vamos punir, quem não paga o fisco. Sim, tem que punir, mas os nossos diálogos têm que permanecer positivo e incentivar o bom ator a continuar a ser um bom ator. E esse, por exemplo, a gente pode ter, vamos supor que a gente queria construir uma escola, ou a gente queria construir um hospital. Tudo isso, todos os orçamentos podem estar em smart contracts na blockchain, verificável, 24 horas por dia, 7 dias na semana, tá? E usando melhor o dinheiro do contribuinte e fazendo melhor nas nossas prestações de contas públicas, a gente incentiva as outras pessoas que não contribuem a contribuir. Eu acho que é muito mais sobre o que as pessoas pensam, da forma como elas querem contribuir com a sociedade, do que qualquer outra coisa. Perfeito. Bem, então, assim, eu vou fazer um breve comentário. Eu conjugo tudo que o Léo falou, que o Léo tá sobrando com razão também a respeito do que ele falou, e a Maria idem, né? Então, a gente tem que, em algum momento, unir esses ingredientes para pegar um ponto comum melhor. Gente, então, eu vou passar agora a palavra para o Murilo. Murilo, você hoje representa aqui o ente público mais poderoso do nosso país, que é a União Federal. Se você puder nos trazer algumas impressões suas a respeito, mesmo que iniciais, né, tendo em vista que a gente não tem ainda material, subsídio para extrair muitas conclusões. Fique à vontade e obrigado novamente. Sem som. Eu acho que ele travou. Então, gente, vamos fazer o seguinte. Carol, tudo bem? Bom dia novamente.
A Carol, gente, é especializada em Direito do Trabalho, é uma referência, professora, ótima professora, eu tive o privilégio de ter aula com ela na UERJ. Carol, falando de Justiça do Trabalho, tá me ouvindo, Carol? Tô. Perfeito. Então, falando de Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho é conhecida por nós, né, operadores do direito advogados, como uma justiça que sempre vai além, assim, ela vai mesmo no crédito, independente de desconsiderar a personalidade jurídica ou não, ela precisa saciar a necessidade do trabalhador, e com razão, né? Então, sendo uma justiça feroz, assim, conhecida por todos como sendo uma justiça feroz, que vai em cima mesmo do devedor, me diga quais são tuas impressões sobre essas possibilidades. Sim, eu sei. Agora, Murilo, eu passei a palavra para Carol. Peraí, a gente já volta para você. Rapidinho. Então, Tá. Carol, como que essa justiça, que é uma justiça feroz, assim como o fisco também vai lidar com essas possibilidades de você pegar e botar $1 bilhão no seu bolso e viajar para outro país? Obrigado, Carol, novamente. Não, eu que agradeço, Eduardo, cumprimento aí os demais, o meu colega de cátedra aí, professor Murilo. E, Eduardo, eu te confesso que eu não tinha entendido muito bem que a dinâmica ia ser um bate-papo. A gente fala assim, eu tinha até, como é que se diz, organizado meio que uma aulinha na minha cabeça. Fique à vontade. E tinha feito, como é que se diz, um negócio aqui para compartilhar, que são 13 slides. Eu posso mostrar? Por favor, fique à vontade. Ou você achar que tumultua, a gente faz na moda assim, conversa mesmo, de mesa. Carol, você que sabe, você que sabe. Então eu vou fazer, porque ficou tão bonitinho que eu vou fazer. Aqui, peraí. Cadê? Compartilhar. Aí como é que é a história aqui, gente? Não é isso não. Cadê? Compartilhar. Como eu disse, novas plataformas, novas tecnologias, nova maneira de ver e viver o mundo. Vê aqui, Bianca. Eu não sei essas coisas. Então, bom, mas aí deixa eu te falar. Enquanto não consigo aqui, que a Bianca aqui vai me ajudar. A Mari vai conseguir. Não, mas não tá. Não, e o meu azar aqui foi que não tinha dado nenhum problema na internet. Foi eu começar a falar que caiu minha internet. Agora vocês estão vendo? Sim, tá aparecendo pra gente. Estão vendo o patinhas aí, bonitinho? Então, olha só, o que eu pensei basicamente em construir na Justiça do Trabalho, tá? A ideia de que seria absolutamente tudo penhorável, porque, na verdade, estudei, né, o Eduardo, você me arrumou um deverzinho de casa, né? Sim. Eduardo, há uns 15 dias, sei lá quanto tempo, uns 20 dias, virou e falou, quer falar sobre isso? Eu falei, lógico que não. E aí eu fui estudar, até porque eu não tenho criptomoedas. Estou agora pensando seriamente em adquirir, mas eu não tenho criptomoedas. E o fato é que, pelos meus estudos, né, a gente poderia classificar como um bem incorpóreo, um bem imaterial, digamos assim, né? Como a gente tem o fundo de comércio, o direito autoral, nesse mesmo vibe de natureza jurídica. E aí, por que é possível penhorar? Porque o CPC fala, né, que o devedor vai responder por todos os seus bens, para frente, para trás, para todos os lados. O artigo do CPC, que autoriza a responsabilidade patrimonial, ele se aplica à Justiça do Trabalho por força da Instrução Normativa 39, especificamente, que vai falar alguns dispositivos do CPC de 2015 que se aplicam à Justiça do Trabalho por via supletiva ou subsidiária. Então, me parece totalmente penhorável, e quando a gente vai identificar também os penhoráveis do 833 do CPC, que a Justiça do Trabalho também faz remissão através da Instrução Normativa 39, não se pode classificar os criptoativos em nenhum dos incisos. Vejam que a Justiça do Trabalho, ela tem especificamente alguns bens impenhoráveis direcionados de forma específica por lei. Falo de bens condominiais, de FGTS, a Lei 8.036,
de algumas regulamentações de créditos específicos, cédula de crédito rural, de crédito industrial, mas não temos nenhuma legislação específica desautorizando a penhora de criptoativos. E aí, portanto, a conclusão básica é que seria penhorável sim. Mas aí, meus amigos, como é que eu vou fazer? E outra, ainda quero falar uma coisa. Lá no topo da ordem de penhora, né? Pelo que a gente consegue extrair do 835 do CPC, lá no topo, porque equivale a dinheiro, ainda que seja um bem incorpóreo, e eu não diria que ele tem a natureza jurídica de dinheiro, de moeda, porque a regulamentação brasileira, ela vincula o dinheiro à emissão pelo Banco Central, o que não acontece com as criptomoedas. Mas a gente pode dizer que seria, né, um investimento equiparável, digamos assim, então lá no topo da ordem, ou seja, havendo uma preferência de constrição desse tipo de ativo dentro de uma execução trabalhista. Bom, quando a gente vai no CPC, existem várias penhoras específicas e penhoras que são regulamentadas de forma apartada, dando ideias aí para o credor, o exequente. Eu diria que a criptomoeda, ela não está, ela poderia ser semelhante, né, à questão da penhora de aplicação financeira, que está no 854, mas eu imagino que a gente possa nos valer de quaisquer instrumento, ferramenta, maquinário aí para poder efetivar essas penhoras especiais. Quando a gente fala, né, de penhora de cotas, porque a Justiça do Trabalho realmente, como o Eduardo falou, ela é conhecida como um trator de execução trabalhista, né? Ela vai passando e aí, se você um dia trocou a conversa no WhatsApp com o devedor, você é responsável. Se você está atravessando na rua na hora da sentença, você é responsável. Então, assim, eu não quis falar isso, Carol, mas ainda bem que você falou, né? Porque é um pouco assim. É uma coisa bem agressiva mesmo. E Sim, aí, sim. me parece que nesses dispositivos que normatizam penhoras específicas, nós poderíamos também engendrar aí aportes para a construção de um direcionamento de penhora de criptoativos. Mas, onde é que eu vou caracterizar especificamente de forma bem mais eficiente? Na regulamentação, lá nos manuais que a gente vê no Conselho Superior da Justiça do Trabalho, de penhora online de sistema de Bacen-Jude. Na verdade, o Bacen-Jude, ele era o sistema, né? Ele era o sistema. Há menos de um ano, em setembro de 2000, a alteração do Bacen-Jude para o chamado sistema Cis-Bajude, que é uma evolução, né? É uma mutação do Bacen-Jude, que é antigo, e a Justiça do Trabalho foi uma das pioneiras. Na verdade, o convênio primário do Banco Central com o sistema de justiça foi feito pelo STJ, mas a utilização e o lastro de toda essa ideia, né, a contaminação dessa ideia, ela se deu muito capitaneada pela Justiça do Trabalho. E aí a gente teve agora, recentemente, né, em época de pandemia, um amadurecimento desse sistema para o Cis-Bajude. E esse sistema agora passa a ser organizado pelo CNJ, né, pelo Banco Central, mas também pela Procuradoria-Geral da Fazenda, tá? Trazendo novas funcionalidades, por exemplo, programação correta de movimento de penhora de ativos nos bancos. Você tem também o que eles têm chamado de teimosinha, quer dizer, você só para de tentar dar ordem de penhora quando conseguir o crédito. Você tem uma agilidade em termos de liberar patrimônio também, porque a gente sabe que existem bloqueios que acontecem em multiplicidade, então tem essa vantagem. Então, esse sistema, ele tem algumas vantagens em relação ao anterior, em relação à agilidade, à eficiência, tá? E o que parece é que, atualmente, o bloqueio de valor pelo sistema Cis-Bajude, ele vai atingir os bancos, obviamente, cooperativas de crédito estão dentro, banco de investimentos estão dentro,
estão dentro em termos de vinculação direta do PJE, do Sistema Processual da Justiça do Trabalho, que agora, né, está sendo uniformizado aí para os TJs e para a Justiça Federal. Isso um desejo já externado pelo Conselho Nacional de Justiça. E Ainda aí bem. eu consigo. Ainda bem. Porque fica, né, aquela coisa, cada um com o seu sistema nenhum que funciona. Então, assim, na Justiça do Trabalho, desde o início, né, ela foi a primeira justiça 100% virtualizada, foi a Justiça do Trabalho, tá? Que hoje em dia você tem 100% das varas no Brasil, e há muito tempo já, que só recebem petição inicial via eletrônica. Isso, a Justiça do Trabalho acabou sendo pioneira nesse processo. Mas o fato é que o que a gente já tem lastreado aí nesse Cisbajude. A CVM, tá? Bancos de investimento e algumas sociedades de crédito. Bom, o Banco Central, ele tem, quando a gente vai ver no manual do Cisbajude, existe a menção expressa no sentido de que há um desejo, há um esforço em programação, e agora, daqui a 2 meses, em julho, agosto, vai ter até até esqueci o nome disso, mas é tipo um concurso, né, de boas ideias, de boas práticas para o Banco Central, sendo que um dos valores a ser perseguido é justamente isso: a permissão de bloqueios de criptomoedas em corretoras. Então, esse é um movimento que está sendo desenvolvido, aí tem grupos de trabalho direcionados exclusivamente a esse objetivo, e me parece que a Justiça do Trabalho vai estar acompanhando aí na primeira fila, porque essas instituições que já estão vinculadas ao sistema novo, né, que ele começa só com os bancos, e hoje você já tem uma ampliação de espectro bem relevante, para se chegar às criptomoedas, me parece que vai faltar bem pouco, tá? Mas, infelizmente ainda, ou felizmente, só aquelas, né, que estejam online, que estejam em corretoras exchange. Bom, lógico, em relação à jurisprudência do TST, a gente tem basicamente organizado, né, o que a gente pode tomar de moral da história é que essa penhora online de ativos, ela só é permitida em execução definitiva, não tem sido permitida em execução provisória. E apenas também quando o devedor não indica bem, quando ele se mantém inerte e resistente à execução. Então, se o devedor vem para indicar, né, eu estou indicando aqui a privada da minha casa, aí a gente tem uma inconstância na jurisprudência no sentido da utilidade. O cara vai indicar a última coisa da lista, e aí tem jurisprudência no sentido de que é aceito que o credor demonstre que exista um patrimônio relevante em relação aos primeiros incisos, para poder desconstituir e permitir a penhora online. Mas o fato é que tem sido, regra geral, um pressuposto da penhora online a questão da ausência, da inércia do devedor em indicação de qualquer bem. Bom, e obviamente, né, essas penhoras online na Justiça do Trabalho, que você está dormindo, está sendo tudo penhorado, tem agora se firmado com mais segurança na jurisprudência, no sentido de que a necessidade do devedor ser intimado de que ele mesmo foi penhorado, porque muitas vezes o juiz do trabalho falava assim, mas ele sabe, então a partir do momento da penhora da vida dele, já está começando a correr prazo para embargo de execução. Hoje, esse entendimento, graças a Deus, está superado, né, completamente abusivo, e aí é necessário também que haja uma comunicação processual expressa no sentido de ter a vida a constituição de bens, seja criptomoeda, seja dinheiro normal em instituição financeira. Meus amigos, então, o que eu achei de jurisprudência? Tá? Só TJ, não achei nada valioso na Justiça do Trabalho. TJ, muito no sentido, né, decisões desde 2017, tá? A primeira que eu achei foi de 2017. Mas coloquei aqui só uma boa para a gente de 2020, permitindo, mente totalmente aberta, permitindo o bloqueio para assegurar a efetividade processual, então super tranquilo, isso no Paraná. E qual que
sentir a maioria da jurisprudência já no sentido aqui de retração, ou seja, só será permitido o bloqueio dessa criptomoeda se houver uma evidência muito forte, né, dessa resistência à execução, dessa possibilidade de não se efetivar a decisão e tudo mais. Na Justiça do Trabalho, assim, risível, não achei praticamente nada, mas decisões em primeira instância, estou falando, Eduardo, deu trabalho procurar, e decisão em primeira instância, falando assim, olha, não, nem sei o que é isso, as decisões sempre assim, ó, primeiro vamos classificar o que é isso, e acho que é muito prematuro, não queremos sair do planeta agora, vamos tentar outras formas, e nada em tribunal regional. Isso é perigoso, eu acho isso perigoso, cara. Ouvir isso de você eu acho muito perigoso, mas porque tem muita gente atenta já a esse universo, né? E se o juiz não quer interagir com o que está acontecendo na sociedade, a gente tá caindo num risco muito grande. É verdade. E assim, realmente, mesmo em São Paulo, no Rio de Janeiro, as decisões de primeira instância falando, olha, não estou achando que é necessário, como se fosse uma coisa assim, ultra surreal de se fazer. E aí, vejam que a Justiça do Trabalho ela tem mecanismos do executado que não são de hoje. E me parece estranho essa resistência à penhora de criptomoedas. Porque a gente tem liquidação de má-fé específica para execução, a gente tem aqueles setores de CAEX, que é de suporte à execução, que isso é uma máquina mortífera em tribunal regional só para pesquisa patrimonial de devedor. A gente tem convênio com o Detran, a gente tem convênio, né? Hoje você para numa lei seca, né? Não precisa estar bêbado para perder o carro. Se você for devedor da Justiça do Trabalho, já dá para perder o carro. Então, assim, a gente tem um histórico de muita pouca burocracia para avançar na execução. Pelo contrário, até, né? De um movimento até tendencioso à abusividade. Sim, verdade. Que é muito criticado. Mas o que me parece ser interessante, se eu sou advogado e quero sair atrás do meu devedor, que pode ter criptoativos, tá? Bom, a gente tem uma instituição normativa da Receita Federal, desde 2019 é obrigatória a declaração no imposto de renda. Isso, seu caso, com aquela ferramenta InfoJude da Justiça do Trabalho, e vale muito a pena entrar no CSJT, no site do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que você vai ter um campo exclusivo para mecanismos de execução. Daí você fica horrorizado. Você vê que a única forma hoje de você não pagar uma execução trabalhista é realmente colocar dinheiro fora do Brasil. E torcer para a carta rogatória não dá muito sucesso, porque ainda assim poderia ser encontrado. Mas hoje o devedor da Justiça do Trabalho ele fica com uma saia justa muito grande, apesar do índice elevadíssimo que a gente tem de inadimplência. A gente tem justiça em números, Justiça do Trabalho realmente também muito inadimplente. Mas eu acho que até às vezes, mais pela falta de patrimônio dos devedores do que especificamente por uma tentativa de dissuadir aí o mecanismo de execução, porque, de fato, ele é bastante eficiente. E aí, essa ferramenta do InfoJude, na verdade, ela comunica a Justiça do Trabalho com a Receita Federal para falar de todos os ativos, né, que o sujeito tenha declarado no seu... A gente não esquece esse giro bancário, tá, gente? A Justiça do Trabalho, isso é muito suave. E aí, você tem a Receita Federal informando para a Justiça do Trabalho. E você tem a obrigação de informar para a Receita Federal. Então, o que me parece? Que a gente tem o Bacenjude, a gente vai ter o Cisbajude, a gente tem o InfoJude, que vai juntar a Receita Federal, a gente tem um mecanismo que é pouco conhecido e pouco manipulado pelos advogados, que é o SIMBA. O que é o SIMBA? O SIMBA na verdade, a possibilidade de você mapear. Você não identifica patrimônio, mas você identifica movimentações financeiras relevantes. Então, para compra e para recebimento de criptomoedas, isso pode formatar uma prova muito interessante.
Então, esse Simba, né, que é uma cooperação técnica também já antiga, com certeza já tem mais de 5 anos, vale a pena o devedor solicitar, porque o credor solicitar, porque ele permite esse extrato de movimentação. O juiz do trabalho consegue verificar isso. Bom, então, mapeado o devedor, como é que eu vou fazer? Eu sou advogado, eu quero fazer o seguinte, eu tenho para fugir da jurisprudência que é mais reativa a esse tipo de pedido. Eu vou trazer indício da existência de criptoativo, aí, sei lá, o sujeito coloca na rede social que faz, que acontece, que é um entusiasta, ou qualquer bobagem, né? Ele fez o curso, ele divulga, ou enfim. Posso ter indícios, eu posso construir essa prova através do Infojude, né? E do Simba, tá? Com essas movimentações financeiras suspeitas, ou mesmo com a declaração expressa na Receita Federal, no Imposto de Renda. E aí eu vou pedir expedição de ofício para a corretora. Isso aqui funciona para quem tem a criptomoeda online. Vale pedir para a gente mesmo, para o advogado, quando pedir, né? Quando eu peço, o que eu vou fazer? Eu vou falar assim, olha, isso aqui, dá o ofício para mim mesmo, porque até a Justiça do Trabalho achar a corretora, a exchange, você vai perder meses. E aí o sujeito já tirou de uma, foi para outra, enfim. Então, vale a pena você, advogado, pedir com aquele ofício assinado. Você mesmo encaminha e-mail para possíveis corretoras que elas vão responder de boa, até porque não é um trâmite frequente, né, nesse tipo de mercado. E aí, se essa corretora for estrangeira, lógico, a gente vai precisar de carta rogatória, aí, gente, nem adianta iludir muito. Mas, se eu estou falando de ativos que não estão online, né? Se eu estou falando de carteiras privadas, de chaves privadas offline, wallet e hard wallet e tudo mais, fica mais difícil. E aí me parece que a solução aqui seria realmente requerimento de busca e apreensão, mas que o oficial de justiça do trabalho não vai saber nem o que procurar ainda. É o que? Um pendrive? É o quê? Então, é interessante, né, demonstrar bem detalhadamente o que se quer através desse requerimento de busca e apreensão, dessas medidas de transferência de posse específica de uma carteira verdadeira, né? Pegável, digamos assim, material, dentro dessa ideia virtual. Então, meus amigos, é isso que eu acho que essa que seria a construção assim hoje do advogado que quer penhorar criptoativos, e acho que para o sujeito que tem criptoativos e que quer protegê-lo ao máximo da Justiça do Trabalho, vejo que a solução seria a manutenção de cultivo offline, né, desse tipo de bem, porque, sem dúvida nenhuma, você está trazendo uma dificuldade bastante relevante em termos de logística para constrição, para se efetivar a constrição na Justiça do Trabalho. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que a Justiça do Trabalho ela vai começar a se engajar em breve nesse tipo de persecução monetária para efetivar a execução trabalhista, porque isso é do histórico da própria instituição em relação a penhora online, em relação a convênios. Hoje a gente tem convênio, a gente tem mapeamento de convênio para testamentos, heranças, enfim, bens móveis e imóveis, e esses centros de pesquisa patrimonial que vêm sendo constituídos em tribunais regionais, eles têm desenvolvido um trabalho bastante agressivo de mapeamento de bens do devedor com esses instrumentos, principalmente o Simba e o Infojude, que são disponibilizados aí aos servidores. Então, seria isso. Eu agradeço muito a possibilidade de compartilhar essas ideias iniciais aqui com os senhores e te devolvo a palavra, querido. Carol, obrigado. Eu vou fazer 2 acréscimos muito rápido, Carol. Acho que você fez um... Rapidamente, só para lembrar que eu estou com a mão
erguido aqui a meia Perdão, hora. Léo, eu não vi, Léo, perdão. Já está me dando Perdão. cãibra. Bom, eu queria trazer 2 pontos que eu achei interessantíssimos, que a doutora Carolina já expôs muito bem, a relação da custódia. O doutor Murilo vai poder falar, porque é um exímio processualista, isso é, quem é o fiel depositário quando você faz a penhora de uma criptomoeda. Ela trouxe muito bem, pode ser o próprio trading, o próprio devedor, o próprio titular da criptomoeda. Agora, uma outra dúvida que me veio. Quem é que vai garantir o lastro? Quem é que vai garantir o poder de compra da criptomoeda? Porque muitas vezes eu faço a penhora hoje, mas só vou fazer a execução dela daqui a 6 meses, 1 ano, 2. E me veio muito em mente quando eu sempre fui de execução fiscal, a gente fazia penhora de semovente. Você indisponibilizava o boi hoje, mas quem me garante que se daqui a 6 meses eu vou conseguir o mesmo poder de compra, isso é mesmo preço, entendeu? Arroba se o boi vai estar vivo ou não, se ele vai ter, sei lá, pega uma febre da vaca louca, uma gripe, uma febre aftosa, algo que diminua o seu valor. A solução que me veio à mente, que eu trago aqui, seria pedir uma venda antecipada do bem. Você faz a penhora, converte aquilo em real, põe numa conta à disposição do juízo e garante que daqui a 6 meses o poder de compra daquele bem penhorado seja mantido para satisfazer o crédito da respectiva pessoa. Foi isso que eu vi e trouxe para que a gente possa apimentar, temperar um pouquinho o nosso encontro de hoje. Perfeito, Léo. Não, Léo, eu ia falar sobre isso também. A Carol falou e você também, mas um breve complemento. Quando você pede para o juiz oficiar a corretora, não necessariamente o valor estará disponível na corretora, né? Então, esse ofício, Carol, você deu aí uma dica para advogado, né, que pretende penhorar criptoativo. Esse ofício, ele tem que obrigar a corretora a bloquear a compra e venda, porque é nesse momento que o valor, digamos, ele entra na internet, né? Porque a corretora ela serve justamente para fazer a operação de compra e venda. Então, veja, se o devedor disponibiliza recursos na corretora para realizar uma compra, tem que ter ali um ofício prévio com uma ordem para, entrando dinheiro no CPF tal, você vai bloquear imediatamente. Seja porque ele vendeu, seja porque ele quer comprar. E foi o que você falou também. Se você estiver falando de uma corretora estrangeira, aí fica muito difícil, muito difícil. Inclusive, gente, tem corretora descentralizada, em que não tem dono, digamos assim, né? Uma corretora que está em blockchain também. E aí, cara, acho que a gente já entra na fase do impossível. E um outro ponto, Carol, mencionado por você, o devedor que tira o dinheiro da internet e fica lá com a sua cold wallet, por exemplo, eu até... É uma brincadeira dramática, né? Antigamente a gente tinha prisão, né? Em razão de dívida. Então, veja, a gente pode eventualmente caminhar para esse caminho, que seria, acho que um retrocesso, mas enfim, veja, se você está tratando de uma fraude que traz dano a, sei lá, milhões de trabalhadores, e aí se falar do fisco, então isso fica mais plausível ainda. Mas assim, nem sei se é o ponto para a gente explorar aqui, porque já seria uma discussão muito mais complexa, etc. Carol, muito obrigado. Léo, tu quer falar, mas... Não, eu acho que vale bastante a pena a gente agora ouvir o doutor Isso, exato. Murilo sobre as considerações processuais que precisam ser feitas. Por mais que a gente fale o direito material, tem o direito formal, o direito processual, que muitas vezes serve de barreira para que o direito material se realize na prática. Então, a gente tem que ver o direito como um conjunto sistemático, tanto a matéria, o conteúdo, quanto a forma pela qual a gente pode operar ou analisá-lo. Murilo, obrigado. Eu agradeço. Por estar aqui com a gente. E essa sugestão que o professor doutor Leonardo deu é muito interessante, porque, inclusive, ela foi alvitrada, essa solução, pelo desembargador Alexandre Câmara, né? Ele indica que o artigo 851, viu? De novo? Está cortando? Não, voltou? Deu um corte, mas voltou. Deu um corte, mas voltou, né? Eu acho que quando eu começo a falar, sobrecarrega a rede aqui, não sei se está com algum problema. Eu não sei, que é o seguinte, eu não estou vendo a imagem do Murilo. Congelou para mim como se fosse o Eduardo. Não sei se para os nossos internautas que nos acompanham... Eu estou assistindo ele, Léo, para mim está normal. Então normal? podemos, tá normal. seguir.
Então, essa sugestão dada pelo Leonardo é interessante porque ela foi justamente uma solução alvitrada pelo desembargador Alexandre Câmara. Ele falou, olha, se na verdade a criptomoeda ela é tão valiosa assim, ela é tão boa assim, por que a gente não converte logo em dinheiro, né? E depois já aproveita para fazer essa execução antecipada, né? Então, quer dizer, a volatilidade dessa moeda é um fator importante. Hoje ela vale tanto, amanhã eu já não sei o valor. Semana passada a gente viu, semana retrasada deu uma baixa muito grande, né? Então, abordando essa questão que o Leonardo levantou, e as questões que a professora Carolina levantou são também excelentes. Ela já antecipou muita coisa do que eu iria falar sobre os sistemas, né? E ela deixou claro que, na verdade, fica muito difícil para o poder público correr atrás desse dinheiro quando ele fica muito apegado a uma ortodoxia. A justiça do trabalho é uma justiça de vanguarda, é uma justiça muito inovadora. De outro lado, eu vou falar um pouquinho da execução fiscal, né, que é justamente o contrário, é uma justiça muito mais reativa, né, a justiça fiscal. Embora a Receita Federal tenha, em 2019, como até a Carolina colocou nos seus slides, tenha tornado obrigatória a declaração de transações no valor acima de 30 mil reais por mês, né? Então, o artigo 5º dessa resolução obrigou, e hoje, quando a gente faz a declaração de imposto de renda, já aparece na declaração de bens Bitcoin, né? Eu até fiz a minha declaração esse ano, reparei isso. Embora isso seja obrigatório, o problema é que a justiça fiscal normalmente não aceita a nomeação de criptomoeda como indicação à penhora feita pelo devedor, né? Aí vem uma questão. De um lado, eu tenho um devedor que, muitas vezes, para não ter que dar depósitos em ativo financeiro do banco ou outro bem de fácil conversão, né, em pecúnia, ele se utiliza maliciosamente de alguma criptomoeda oferecendo a penhora. E aí o que os juízes da execução fiscal têm decidido? Isso eu vejo mais na justiça estadual, porque na federal não chegou isso ainda em nível de tribunal, pelo menos nas pesquisas que eu fiz, muito menos no STJ e no STF, né? Mas em nível estadual, eu já vi decisões dizendo o seguinte: embora o CPC não diga que o Bitcoin é um bem impenhorável, como bem lembrou a professora Carolina, pelo princípio da taxatividade, ele não consta como um dos bens penhoráveis do artigo 11 da Lei de Execução Fiscal, que é a Lei 6.830, né? Então, quer dizer, embora não seja impenhorável, não aparece taxativamente. Então, como se esse artigo 11 trouxesse um rol números clausus, né, um rol taxativo, e se o bem não se encaixa ali, não serviria, né? Então, do ponto de vista da nomeação à penhora pelo devedor, para que ele consiga atribuir um efeito suspensivo aos seus embargos, né, coisa que quando se faz pela execução civil normal, não pela execução fiscal, o devedor não precisa oferecer bens à penhora para impugnar um cumprimento de sentença, né? Agora, lá na execução fiscal, ele precisa ainda, é uma lei especial, então, muitas vezes, ele não consegue travar aquela execução fiscal. Então, para não ter os seus bens, não sofrer uma constrição em bens que ele considere mais valiosos ou de maior liquidez, ele poderia oferecer essa criptomoeda que não seria aceita em razão da não menção taxativa no artigo 11 e também por causa da questão da volatilidade, né? Então, o artigo 852, inciso 1 do CPC, ele diz exatamente isso. Numa situação em que, pela volatilidade, eu não tenho como saber o valor do bem, diz o seguinte: o juiz determinará a alienação antecipada dos bens penhorados quando se tratar de veículos automotores, pedras e metais preciosos, ou de outros bens móveis sujeitos à depreciação ou à deterioração, né?
Então, o Alexandre Câmara enquadra nesse inciso. E em relação também à palestra da Maria Carmo, né, é muito interessante também, ela enaltecendo o enfoque sobre a descentralização. Né? A descentralização, não há, na verdade, um órgão regulador, né? O Bacen está querendo regulamentar isso. Eu já vi em julgados criminais, né, de crimes contra o sistema financeiro e crimes previstos naquela lei que criou a CVM, né, dizendo que isso não era um título mobiliário, então até absolveram, né, o acusado, porque não havia, pelo princípio da tipicidade estrita do direito penal, não havia, na verdade, uma transação fraudulenta de título mobiliário. Então, eu me pergunto sobre a natureza jurídica, né? Não sendo dinheiro, não é uma moeda de curso forçado, não tem emissão autorizada pelo Banco Central, como até a professora Carolina lembrou, né? Não é regulamentada pela CVM, e como que nós vamos fazer esse controle, a criação de um órgão regulador, a previsão para um dos órgãos que já existem, né, como ente regulador, se isso não desnaturaria, se isso não teria a natureza, justamente a agilidade, justamente a característica da criptomoeda, se ela não ficaria totalmente esvaziada com um controle estatal, né, sobre essa matéria. Então, é um debate que se faz. Além daqueles sistemas já que foram mencionados aqui hoje, tem uma medida provisória que foi mandada para o Congresso Nacional ano passado, né, que pretende estabelecer um novo ambiente de negócios para o Brasil, né? Então, é o Sistema Integrado para a Recuperação de Ativos, né? Sistema Integrado para a Recuperação de Ativos. A sigla desse sistema é CIRA, né? Qual é o objetivo disso? É centralizar os dados dos devedores cujas execuções têm pouca chance de êxito. O que a Fazenda Nacional está fazendo? A gente sabe que o maior ponto de gargalo do judiciário são as execuções, né? E a maior fonte de gargalo das execuções são as execuções fiscais. Então, grande parte da taxa de congestionamento do Poder Judiciário se deve justamente às execuções. Vale a pena a Fazenda investir 10 anos, 15 anos numa execução, esperando que o sujeito adquira algum patrimônio ou tenha algum bem penhorável para oferecer? Não, né? Então, justamente com a criação desse sistema, se vai tentar identificar quais são os devedores que realmente, em relação aos quais vale a pena eu prosseguir numa execução, insistir numa execução, e quais não, porque existe um custo relacionado a cada processo de execução fiscal, né? É um custo muito alto e muitas vezes não vale a pena o poder público investir no prosseguimento daquele processo, quando, na verdade, ele tem poucas chances de êxito, né? Aí o que se diz? Tudo bem, então, se for interessante para a Fazenda, se ela perceber que o devedor ele está fraudando, está colocando todo o patrimônio dele dentro de uma cold wallet, né, que seja uma carteira física, uma carteira offline, né, ou coloca num pendrive, né, num cold wallet do pendrive, ou mesmo num pedaço de papel, num paper wallet e tudo mais, tentar se escapar, claro, numa penhora portas adentro. Se o oficial de justiça conseguisse achar, seria, em tese, uma possibilidade, né? Mas é claro que ele não vai conseguir achar. Se a pessoa esconder isso, não teria como achar. Outra possibilidade, quando se trata de uma carteira virtual mesmo, né, é oficiar para essas corretoras, para as exchanges, né? O problema é saber em qual exchange que eu vou ter a minha transação. Claro, se eu faço autopromoção na internet, dando cursos de criptomoeda e dizendo que eu invisto na corretora tal e na corretora tal, tudo bem, né? Mas em outras situações, como não existe um órgão que obrigue todas a declararem e saberem, fica difícil. Agora, com essa instrução normativa da Receita Federal, eu acho que vai ter que ter um controle um pouco melhor, né?
De outro lado, também, os defensores de prerrogativas processuais do devedor dizem, não, mas olha, estão cercando de um jeito que acaba o direito à privacidade, acaba o direito à intimidade, quer dizer, se os sistemas todos começarem a se intercruzar, né, a gente sabe que a justiça do trabalho ela é super violenta e agressiva na satisfação do crédito, né? E esse, inclusive, é um dos motes do novo Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil colocou a efetividade, né, do processo, a satisfação do processo, e não apenas a obtenção de uma sentença de mérito, mas sim a efetiva satisfação, como um valor axiológico superior a qualquer outra previsão legal, né? Principalmente em comparação com o CPC de 73. Então, todos esses artigos que hoje em dia, dos quais o juiz se vale, né, como medidas indutivas, medidas coercitivas, subrogatórias, a gente viu uma modificação muito grande que essas medidas elas serviam antigamente apenas para obrigações de fazer e não fazer, né? Hoje em dia, na execução, mesmo nas obrigações pecuniárias, o juiz ele pode aplicar multa, ele pode aplicar essas sanções e, inclusive, essas medidas atípicas, né? A gente tem visto por aí apreensão de passaporte, não pode viajar para o exterior, apreensão de carteira de motorista. Eu vi uma decisão interessantíssima esses dias em que o juiz determinou que que o autor, que o exequente, pudesse fazer compras com o cartão de crédito do devedor e imputar no cartão de crédito do devedor as compras, porque ele não tinha patrimônio nenhum, mas vivia viajando, viajava para lá, viajava para tudo que era lugar. Tudo bem, então agora o credor vai comprar no seu cartão de crédito. Então, uma medida... Até onde que isso pode chegar, né? Nós temos decisões da terceira turma do STJ trazendo alguns balizamentos, dizendo, olha, respeitando a subsidiariedade, né, se for votado o que tiver de patrimônio e aí não se achar mais nada, o juiz pode adotar medidas mais coativas, né, que até acabam atentando um pouco contra a liberdade mesmo, quer dizer, coloca em xeque o fundamento básico da execução, de que a execução se processa sobre o patrimônio do réu, não sobre a liberdade do réu, né? E o STF está pendente para julgar uma ação direta, né, proposta pelo PT, e com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, já, cujo relator é o ministro Luiz Fux, justamente para ver quais são os limites que devem ser dados a essa discricionariedade judicial na criação de medidas atípicas, né? Porque eles estão indo muito além de um arresto, de um sequestro, de um arrolamento de bens, que a Fazenda se vale muitas vezes o arrolamento de bens, né? E alguns dizem, não, o arrolamento de bens é agressivo, a Fazenda diz, não, o arrolamento é apenas para saber quais são os bens, eles não se tornam indisponíveis, inclusive o devedor pode vender o bem, mas tem que comunicar, né? Então, todo aquele poder geral de cautela, que depois a doutrina veio também acrescentar as cláusulas gerais executivas, e que alguns dizem do poder geral agora de tutela provisória, por causa do novo código, e que outros ainda dizem que agora é um poder geral de coerção, seria um termo mais amplo ainda, né? O gênero do qual haveria todas essas espécies, né, de constrição, de indução comportamental do devedor, que se mostra renitente e, tendo patrimônio, fica frustrando a execução, né? Um artigo interessante do qual alguns juízes têm começado a se valer em relação a isso é justamente o artigo 774, inciso 5 e parágrafo único do CPC, né, em que ele diz o seguinte: nos casos em que for atentatória a conduta do executado, né, o juiz pode fixar multa em montante não superior a 20%, que será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos e sem prejuízo de outras sanções,
Então, a gente tem o artigo 139, o inciso 4, que é o principal, e assim uma infinidade de outros instrumentos legais que o novo Código colocou à disposição do juiz, né? E cuja constitucionalidade o Supremo, agora em sede de controle concentrado, na DI 5941 do Distrito Federal, né? Ele está se debruçando. Então, assim, os artigos que a gente pode falar, os mais importantes, né, em relação a isso, é o artigo 77, parágrafo 2º, né, do Código, 77, eu não vou ficar lendo os artigos, pessoal, não precisa ficar com medo, eu não vou ler não, só para a gente se situar, né, que abrange essas modalidades de ato atentatório à dignidade da justiça, né, que eles gostam de chamar de attempt of court, né, 77, o 139, o 297 caput, o 301, o 536, parágrafo 1º, o 774, parágrafo único, e o 805. Né? Então, esses são todos os artigos que têm sido muito utilizados. Né? Inclusive, pessoal, teve uma decisão muito recente agora do STJ, e essa é muito importante, né? Porque não é uma decisão de turma, é uma decisão de órgão de pacificação da jurisprudência, que é a segunda sessão. O único problema que é, dentro da matéria que humildemente me coube, não serve tanto porque a segunda sessão, como sabemos, é de direito privado, né? E a execução fiscal fica na primeira sessão, que são as que congrega a primeira e a segunda turmas do STJ. Né? Então, não é uma decisão favorável à Fazenda. Mas, de qualquer forma, a segunda sessão do STJ, ela fixou um repetitivo agora, dia 26 de maio. Eu tive também que estudar essa matéria, assim como a Carolina, que ela brincou ali, ó, me deu um trabalhinho, me deu trabalho também, porque quase todo o material que a Carolina trouxe eu tinha também já preparado, né? Mas eu vou poupá-los de qualquer manobra repetitiva. Mas em relação ao STJ, foi decidido que a Justiça pode impor multa à parte que se recuse a apresentar documento ou coisa em processo. Né? Então, a tese fixada foi a seguinte: desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e do documento ou coisa que se pretenda seja exibido, apurado mediante contraditório prévio, né, do artigo 398, poderá o juiz, após a tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, então quer dizer, naquele caso em que o oficial vai lá e não acha nada, né? Então, ou seja, tem um caráter subsidiário essa iniciativa, o juiz pode determinar a exibição sob pena de multa com base no artigo 400, parágrafo único. Né? Então, uma ordem de exibição sob pena de multa. Ah, Murilo, mas isso está lá no capítulo das provas. Nós estamos falando de execução. Sim. Né? Mas interessante pontuar, e aqui eu não vou me alongar muito mais, vou só já concluir também, porque o legal aqui vai ser o bate-papo depois, né? Teria muita coisa para falar ainda, mas a gente não é nem meu objetivo dar aula aqui, até porque eu vim aqui mais para aprender sobre essa matéria com a Maria do Carmo e a Carolina e o próprio Leonardo e também com o Eduardo, do que propriamente para lecionar alguma coisa. Mas o interessante é que existe uma corrente, uma teoria, uma corrente de processualistas que advoga cada vez mais o compartilhamento das técnicas processuais. Né? Então, essa corrente, no Brasil, que é capitaneada pelo professor Antônio do Passo Cabral, né, advoga que não se fala mais hoje em dia em procedimentos. Procedimento da execução fiscal, procedimento comum, e aí nós temos o rito de cumprimento da sentença, aí nós temos o processo de execução, que é para execução de título executivo extrajudicial, né? E leis esparsas e extravagantes. Não, nós não temos procedimentos mais estanques, nós temos técnicas processuais, né, que podem ser utilizadas de maneira a suprir uma eventual inadequação ou ineficiência de uma técnica de um determinado rito. Então, se a lei de execução fiscal é antiga e não prevê, por exemplo,
a venda pelo próprio exequente, não prevê várias modalidades que são coisas que na época da década de 80 nem se pensava, eu posso usar o código para suprir. Mas isso não seria uma aplicação subsidiária, nem supletiva, que seria isso de acordo com a teoria tradicional do processo. Não, seria uma utilização de técnicas como complementariedade, né? Ou seja, se substituiria a expressão subsidiariedade por complementariedade. Então, eu teria técnicas extraídas de sistemas diversos para elas dialogarem entre si, né? Isso me lembra até um pouco aquela teoria do diálogo das fontes, né? Do Eric Jaime, mas não é bem um diálogo de fontes, porque é diálogo de diplomas normativos, né? A fonte é a mesma, a fonte é o poder legislativo, né? Os diplomas é que começariam a conversar entre si por uma abordagem interpretativa do aplicador do direito, né? Então, o juiz se valer de determinados instrumentos para melhor atingir o direito que é discutido naquele caso concreto. Então, a adequação do processo ao direito, ao tipo, à modalidade de direito daquele processo. De outro lado, cadê a segurança jurídica? Então, eu lembro das palestras que o professor Leonardo Greco dava, ele dizia, olha, esse código, primeiro acabou com o processo cautelar, aí não existem mais os processos cautelares típicos, aí os prazos, falou assim, a título exemplificativo do arresto, do sequestro, tudo mais, e aí, mas como que se dá no caso? E se o juiz for arbitrário? Então ele faz o que ele quer, né? E a previsibilidade do direito objetivo. Como fica a situação do jurisdicionado em relação, né, ao que vai sair da cabeça do juiz? Então ele usa a técnica que ele quiser, inclusive técnicas que não têm previsão em lei, no caso das medidas atípicas, né? E nós ficamos à mercê de um arbítrio judicial, né? Então também é um outro lado da moeda. É um tema super novo, a gente vai depender do caso concreto, o STJ já está sinalizando nesse sentido. Se esgotadas as medidas previstas em lei, o juiz pode começar a lançar a mão dessas medidas indutivas um pouco mais coercitivas e que vão, sim, de certa forma, flertar com uma invasão um tanto desautorizada em lei na liberdade individual, né? Desde a Lex Petelia, na Roma Antiga, que não existe mais escravidão por dívida, né? Então, eu não posso mais viajar agora para o exterior. Teve um caso muito interessante, agora que eu encerro mesmo, em que um casal tinha filhos na Argentina e ele tinha negócios na Argentina, mas ele estava devendo e não pagava. Ele falou, olha, mas eu tenho que visitar meus filhos na Argentina. E o juiz determinou a apreensão do passaporte desse casal. Ele falou, mas é questão da unidade familiar. Ele falou, a unidade familiar não tem problema não, é só mandar os seus filhos virem da Argentina para o Brasil. E não, mas eu tenho negócios, vai inviabilizar a própria continuidade da empresa. Não, mas os negócios não foram bem comprovados e o STJ manteve essa decisão, né? Então, até que ponto nós ficaremos, de certa forma, à mercê da criatividade judicial, né? E, então, essa primeira parte aqui eu encerro, pessoal. Depois, se houver interesse, a gente debate mais um pouco. Obrigado. Posso falar uma coisinha rapidinho? Vou te passar agora, Maria. Sabe essa volatilidade que vocês veem nos ativos? Você pode resolver isso com o stablecoin. Ela mantém sempre o mesmo preço. Se for subir, eles imprimem mais, se for baixar, eles queimam. Então, mantém sempre esse valor do momento que você pega as criptos. Vai ter uma, se eu não me engano, é Sigma, na Cardano. Então, você transforma esse ativo na stablecoin, que é uma moeda que não sofre essa volatilidade. Então, seja talvez uma forma de proteger esse ativo que você conseguiu recolher no caso do fisco. Perfeito, Maria. Stablecoin é um criptoativo vinculado, por exemplo, ao dólar. E existem alguns, né? Existem algumas moedas que acompanham o dólar. Ela é um dólar, só que em universo de blockchain. E mais uma solução sugerida pela Maria,
eu julgo muito, muito legal. Murilo, eu acho que a gente precisa dessa complementariedade, né, de sistemas para que a gente avance um pouco, e eu penso que depois a gente resolveria o possível excesso. Né? Porque hoje a gente tem, você próprio citou a execução fiscal, acaba sendo um processo, até certo ponto, ineficaz. Né? Então, quanto mais for inteligente, né, o direito, né, melhor vai ser para a sociedade inteira. Léo, você quer falar, Léo? Não, dentro da fala do professor Murilo, não sei se vai dar tempo da gente abrir para debate, para um pinga-fogo. Como eu sempre trabalhei em execução fiscal, tenho quase 20 anos de know-how na prática, uma coisa que a gente deve ter em mente. Existe um princípio jurídico que protege a dignidade do devedor. Isso ninguém discute. Mas a execução, ela só opera nos interesses do credor. Errado não é quem cobra, errado é quem deve e não paga. Existem certos limites que a gente tem que respeitar para que a execução não se torne algo pesado demais e coloque o devedor em uma posição de indignidade. Mas a gente tem que preservar o crédito de quem o disponibilizou também. Em relação à execução fiscal, tem uma discussão que eu nem sei se vale a pena a gente levantar aqui, mas já que a gente está falando sobre criptomoedas, mercado de capitais, só para a gente poder pensar sobre isso. Até que ponto vale a pena ou não a gente securitizar, a palavra é difícil, eu sou edifone, fazer a securitização da dívida ativa. Sim. Isso é, pegar aquela carteira de certidões de dívida ativa, que é ativo podre, juntar em um novo valor mobiliário e permitir que outros devedores adquiram aquilo e abatam da sua dívida. É uma forma que a gente tem de pegar esse crédito podre e transformar em alguma forma de ativo, em alguma forma de valor mobiliário e garantir um parcial resgate da dívida, já que, como o professor Murilo falou muito bem, certas execuções fiscais, elas nascem natimortas. No papel, você tem uma dívida ativa bilionária, tá certo? Mas, na prática, aquilo nunca vai se transmutar em realização de ativo para o respectivo credor. Então, a gente poderia pensar, já lançar isso daí, em forma de você securitizar a dívida ativa e transformar ela em uma forma de valor mobiliário negociável e para abater de dívidas que, eventualmente, de que outros credores possam ter, estejam dispostos a arcar com o seu patrimônio. O professor Murilo lembrou muito bem, temos a Lex Poetelia Papiria, que impede que você, desde a época de Roma antiga, que você tire um naco de carne do corpo do devedor, que você transforme em um escravo ou em um servo e ele pague a dívida em forma de trabalho forçado. E isso se aplica até aos dias de hoje. Um outro ponto que a gente pode começar a pensar também, até que ponto o Estado tem poder de submissão sobre as nossas vidas, sobre o nosso patrimônio. Isso é, até que ponto o Estado vai poder dispor do meu patrimônio jurídico individual, que é uma garantia que eu tenho desde das revoluções oitocentristas, Thomas Hobbes, John Locke, isso é, eu sou o castelo, quer dizer, a minha casa é meu, castelo, daí que vem aquele princípio jurídico, que todos os atos que o Estado pratica têm que ser feitos à luz do dia, logo eles são praticados das 6 horas da manhã até às 18 horas. A partir disso, ele só pode entrar em situações excepcionalíssimas dentro da minha casa, enfim. Então, você tem uma série de princípios jurídicos, de direitos e garantias fundamentais que o Estado tem que respeitar. Até que ponto a gente pode trazer isso para execução fiscal de maneira que você não inviabilize o crédito da pessoa que está na expectativa de receber, tampouco transforme essa expectativa numa situação de indignidade a quem deve. São esses pontos que eu queria trazer para reflexão. Não sei se vai dar tempo da gente poder debater eles aqui, mas enfim. Eu vou fazer um último acréscimo, Léo. Tudo que nós conversamos aqui hoje ratifica, né, que existem diversas ferramentas a fim de sanar o crédito do credor, né? O problema continua sendo o mesmo, né? É aquele que quer fraudar e planeja a fraude, né? E aí, cara, tendo criptomoeda no meio ou não, vai ficar mais difícil para o credor alcançá-lo, né?
Então, certamente a criptomoeda, eu acho que ela abre possibilidades que não existiam antes. Porque, veja, um grande devedor, ele tem bens, tem imóveis, tem carro. Hoje em dia é possível tokenizar tudo, né? Então, assim, o cara que está com uma fé planejada, ele hoje tem acesso a uma possibilidade que ele não tinha antes. Mas, assim, tudo que vocês falaram é isso. Existem ferramentas e meios para correr atrás do crédito, né? Eu gostei Amigo, desse seu afro aí pra neologismo, hein, vocês. Eduardo? Gostei desse neologismo, hein? Tokenizar. Sim, Tokenizar sim. tudo. Sim, essa palavra está sendo utilizada pra caramba, cara. Isso, são as palavras da moda agora, smart Exatamente. contracts, tokenizar. Já não chegavam os anglicismos, agora mais essa, hein? O Pois é. Não, professor Pasquale deve estar torcendo o nariz, hein? você vê, Murilo, hoje em dia as pessoas estão queimando obras de arte e botando em token, cara. O negócio tá bem doido. Maria, você quer falar? Quer falar, pontuar alguma coisa? Suas Não, pontuações foram certeiras até aqui. vocês falaram algumas coisas assim, por exemplo, sistema de movimentação de dados Simba. Isso vale para movimentação financeira com a corretora quando eu uso transação no sistema bancário tradicional, tá? Quando eu uso P2P, não tem como você rastrear se você não souber quem é meu P2P. Para achar isso, você teria que rastrear conversas e dados de e-mail ou conversas do Telegram. E aí eu pergunto, o direito permite esse tipo de rastreio no Só com caso de penhorar autorização bens das judicial. pessoas? Só com autorização, hoje no direito brasileiro, só com autorização judicial no curso de investigação em matéria criminal. Investigação patrimonial em matéria civil, em matéria de execução fiscal, o direito brasileiro ainda não permite esse tipo de avanço no patrimônio jurídico do indivíduo. Agora, vai Entendi. falar isso lá na Justiça do Trabalho e na Justiça de Família também. No direito de família, uma vez eu estava conversando com a mãe até de um colega nosso da AGU, que é desembargadora do TJ, e ele falando, não, porque minha mãe sempre determina, né, quebra de sigilo e tudo mais, né, ela era juíza de família. Eu falei, mas estranho, mas isso é matéria criminal, né? A interceptação telefônica, né? Inclusive interceptação telefônica, para saber as conversas que um dos genitores tinha com o filho, para saber se estava havendo algum tipo de abuso, né? Eu disse, mas isso é matéria criminal, né? A Constituição está lá no artigo 5º, né? Só se mudaram cláusula pétrea. Não, mas eles aplicam direto em direito de família. Coisas da Justiça Estadual. Não, mas aí serve de ponto para reflexão. Se a Constituição não é respeitada nessas situações extremas e o direito passa a ser o que eu quero de forma casuística, para que existem leis escritas? A gente retrocedeu ao período pré-lei das 12 tábuas. Sim. Entendeu? A segurança jurídica é o quê? É você ter uma expectativa de certeza na previsibilidade dos atos que o Estado pratica e na previsibilidade da consequência das minhas condutas individuais. Para isso, eu me pauto em um sistema civil law na rule of law, fazendo meus anglicismos aqui, isso é, no Estado de Direito, que vai me garantir a segurança jurídica, eu saber a consequência legal da conduta que eu adotar. Se eu não tenho mais a consequência legal, porque a lei não é mais respeitada, é aplicada casuisticamente ao bel prazer da autoridade estatal, eu vivo em total insegurança jurídica. Eu não sei mais o que eu faço, porque a depender do juiz que julgue a minha causa, ele vai aplicar a lei ou não, ele vai aplicar a Constituição ou não. Lembrando até aquela frase do Bentham, né? Quando nós aprendemos que determinado comportamento é ilícito quando os bastões tocam nossos narizes, né? Assim como nós fazemos com os cães, né? Quer dizer, o cão aprende, depois que ele faz uma coisa errada, ele leva uma paulada. Aí fica difícil, né? A gente falar em Estado de Direito, né? Em previsibilidade, em segurança jurídica, né? Que é um proto-princípio, né? Muitos até consideram a segurança jurídica quase que um sinônimo de Estado de Direito, né? É um proto-princípio do Estado, na verdade, do Estado burguês, né? Ela é relativamente recente na história, mas ela é umbilicalmente ligada à nossa noção de Estado, de direito, né? Então,
Realmente, eu sou um crítico também muito enfático dessa arbitrariedade judicial, que o juiz faz o que ele acha que tem que fazer. Não, mas se existe uma legislação, tem que ser observada, né? Por mais que, muitas vezes, a efetividade fique um pouco, sim, prejudicada, né? O risco, é o preço de vivermos numa democracia, né? Num Estado de Direito, eu acho. Carol, quer dar aí sua despedida, sua última contribuição? Não, é isso mesmo, só agradecer a oportunidade de conversar aí com vocês. Papo com gente inteligente é sempre bom. Eu achei muito legal a questão também do destaque do depositário, né? De nomear o depositário no caso de penhora de criptoativo, porque essa identificação ela vai desafiar muito a Justiça do Trabalho. Acho que até a que você levantou no sentido de permitir prisão, acho que isso aí seria retrocesso, isso é bobagem, porque a gente já, sei lá, a gente é signatário do Pacto São José da Costa Rica desde 92, então não tem cabimento a gente permitir agora a prisão do devedor civil, ainda que seja, né, o máximo da pirâmide, da fraude, né, da má-fé do devedor trabalhista. Eu acho que isso, a Justiça do Trabalho nem teria esse perfil, apesar de ser, de vez em quando, se mostrar abusiva, por conta de todas as lições que tem recebido pela violação de precedentes, né? Acho que a redução até da competência cada vez mais significativa da Justiça do Trabalho é muito resultante desses movimentos de abusividade. Então, isso eu não acredito que nós venhamos a chegar a esse ponto. Mas essa identificação do depositário, né, para efeitos de responsabilidade civil, ela é bem interessante também, é um outro ponto aí a se refletir, a se pensar. Mas, enfim, gente, é muita coisa, né? São muitas arestas aí para serem trabalhadas. Eu acho que a lição é que existe a possibilidade de arquitetura jurídica para construção desse tipo de ativo, né? Que desafia uma técnica processual diferenciada e que estamos aí. Gente, eu vou deixar um convite para vocês aqui, e esse convite é tão especial quanto. Um dia vamos conversar aqui sobre contratos inteligentes feitos em blockchain. Isso vai se aplicar. Eu não vou cravar aqui 100% de certeza, mas eu apostaria muito que vai chegar na Justiça do Trabalho e vai chegar em qualquer tipo de relação, de consumo, etc. Então, um belo dia a gente volta a se encontrar aqui para falar sobre contratos inteligentes feitos em blockchain. Léo, a palavra é sua. Murilo, se quiser falar também, Maria, fiquem todos à vontade. Eu, por hoje, encerrei. Não, eu gostaria de passar a palavra agora às considerações finais do doutor Murilo, as considerações finais da doutora Maria do Carmo, dizer que aprendi muito com vocês. A doutora Maria do Carmo, então, ela tem um know-how em criptomoeda, que se ela transformar em livro, vai vender, vai virar best-seller, só que ela vai transformar, ela vai universalizar o reconhecimento dela, logo ela vai ampliar a concorrência de mercado que ela tem. Mas aprendi bastante e, Eduardo, essa sua iniciativa foi excelente. Em nome da OAB do Rio de Janeiro, em nome da Comissão de Direito Econômico, obrigado por você ter tomado essa iniciativa, por você ter partilhado todo esse know-how em matéria de direito do trabalho, processo civil e em matéria de direito material em criptomoeda. Fica a dica para quem está nos assistindo. Você, doutor, que coordena um programa de pós-graduação estrito senso, abra uma linha de pesquisa em criptomoeda. Estamos aqui, né? Abra uma linha de pesquisa para você Com pesquisar certeza. o direito processual e o direito material que envolve a criptomoeda. O futuro está, entendeu aí? Bom, passo a palavra final agora. Ladies first, doutora Maria do Carmo, por favor. Só é um prazer estar aqui conversar com vocês. Aprendi muito. Aí que a Carol falou um monte de coisa. Fala um monte de coisa que eu vou ter que pesquisar tudo, porque não estava
tapar, que não sou da área de direito, mas vocês falaram coisas muito bacanas. E sempre que vocês precisarem de mim, é só chamar. Eu estou aqui para diminuir esse espaço entre quem sabe muito sobre cripto e quem está começando a aprender. A gente precisa de mais espaços assim. Muito obrigada. Bom, Valeu, Maria. doutora Carolina, caso queira fazer mais alguma consideração final, fazer seu merchan, explanar a sua agenda acadêmica, fique inteiramente à vontade. Não, imagina, só deixar um abraço aí para os colegas, à disposição também nas redes sociais, coloquei aí meu perfil @caroltupi, meu e-mail também, para quem quiser prosseguir aí nesse papo. Obrigado. Doutor Murilo, por último e não menos importante, o internacional Murilo Stratz. Last but not least. Não, mas olha, só tenho a agradecer, né? Agradecer o convite do Eduardo, agradecer a condução do doutor Leonardo. Né? Aprendi muito com tudo que a Maria do Carmo falou, porque, na verdade, eu sou um neófito nessa matéria. Né? Agradeço muito também a Carolina, que me poupou de ter que falar muita coisa que ela já se antecipou e com muito mais domínio e brilhantismo o fez antes de mim. Então, só tenho a agradecer toda a oportunidade, todo o aprendizado que eu tive a oportunidade de adquirir aqui hoje. Espero que as questões, né, as simples, as singelas questões processuais que eu trouxe à tona tenham contribuído com alguma coisa para o debate, e foi até interessante porque para poder falar sobre alguma coisa de direito processual, tive, obviamente, que também ter um pouco de noção sobre essa criptomoeda e tudo mais, então foi uma experiência maravilhosa para mim. Então, agradeço muito a vocês. Aqui na França já são 4h42 e agora, 5 horas, começa um outro seminário aqui na Universidade de Bordeaux, então vai dar tempo só de tomar um copo de água e já voltar aqui para o computador. Então, agradeço e mando um abraço para vocês aí do Brasil. Não, como eu disse, Valeu, irmão. o internacional extremamente exatamente. requisitado, doutor Murilo Stratz, explanando a sua agenda acadêmica para hoje, 2 de junho. Eduardo, como você fez toda de forma brilhante a mediação, pode fazer o encerramento em nome da comissão, lembrando que vai ficar disponível isso no link do canal da OAB no YouTube, para que aquela pessoa que não pôde nos acompanhar desde o início possa ter acesso a todo o conteúdo do que foi falado aqui. Pode encerrar, amigo. Tá bom, amigos. Olha, eu imaginava uma conversa de alto nível, mas foi além da expectativa, tendo em vista que os convidados são de um nível intelectual absurdo. Léo, mais uma vez, obrigado. Carol, muito obrigado. Murilo, obrigado. E Maria, muito obrigado. Voltaremos em breve com Contratos Inteligentes. Um abraço para todo mundo que nos assistiu. Valeu, gente.